Show, vamos lá então para mais um vídeo aqui do canal Petinho de Kafka. Hoje eu quero falar sobre a certificação do Kafka para Administrator. Então, basicamente, esse conceito de Administrator for Kafka, eu criei um roteiro aqui daquilo dos pontos que eu acho interessante, que terminar a prova e montar isso, né? Colocar as questões que eu lembrei, os pontos que eu achei mais relevantes, que estava fresco na memória, para montar esse vídeo. Então, eu passei, tá, na prova, só para você saber. Na verdade, foi uma renovação, eu já tinha certificação. Como ela tinha expirado, eu resolvi renovar. Peguei um cupom de desconto no Current, né, que teve em Londres. Ganhava 50%, 75% na verdade de desconto e não tive que pagar os US$ 150. Então, entrar aqui no site da Confluent, você vai ver aqui, ó, são US$ 150. Mas sempre quando tem essas conferências da Confluent, eles acabam disponibilizando alguns vouchers, né? Eu aproveitei o voucher, comprei e fiz. Ela foi atualizada agora em maio de 2025. Por exemplo, não tem Zookeeper, não vai cobrar mais sobre o Zookeeper. O paper aqui, ó, deles, explicando, né, sobre a certificação, se preocupar, faz as posições maiores, no mínimo de 6 a 12 meses, é o que ele recomenda. Então, o que mais cobra aqui é sobre a Cluster Configuration, mas vai cair a parte de fundamentos, security, arquitetura, Kafka Connect, observabilidade, troubleshoot. Então, basicamente, é o que você precisa entender, saber aqui a parte de alta disponibilidade, disaster recovery. Então, esses caras aqui já é mais ou menos um norte para você saber para onde estudar e como estudar e o que fazer para tirar a certificação da Apache Kafka, né? Vai fazer basicamente com esse Proctor aqui, programinha que você precisa instalar no seu computador. Então, a partir dele, daí vai conectar com o cara lá, e aí ele vai olhar, vai ficar filmando você todo o tempo, e você tem minutos para responder as questões. Se eu não me engano, são 65% ou mais que você. Tá? Eu quero recomendar esse repositório aqui, questões. Na verdade, eu já até ajudei aqui, tá? Tentei ajudar aqui o pessoal para colocar a parte das sessões de questões aqui, porque antes eles isso, né, que é ofuscar a resposta. Então, tem as questões, se você quiser ver as respostas, você vê aqui e tem a explicação. Cara, um ótimo lugar para tanto para administrator quanto para developer, tá? Os dois. Mas falando mais sobre administrator, basicamente eu trouxe aqui, tenho esse cara, eu quero falar algumas coisas aqui que eu achei interessante. A gente pode passar para lembrar que algumas questões que eu fui lembrando eu resolvi anotar. Logo depois que na verdade que eu terminei a prova, já anotei algumas coisas no caderno para lembrar das questões, para saber o que foi cobrado, já pensando em montar e criar um vídeo. Então, basicamente é assim, algumas coisas de fundamentos eu já criei. Se vocês quiserem, deixa no comentário, eu posso criar daí então série de vídeos só focado em Kafka Administrator e a gente pode abordar esse tema aqui. O roteiro está montado, seria daí mais criar um vídeo e a gente ir mais no detalhe aqui para daí conseguir fazer essa prova e certificação e ajudar. Mas basicamente o que você precisa saber? Cara, a parte de tópicos, você entender isso aqui, o Min Sync Replica, Replicator Factor, é importante você entender isso aqui e quando utilizar o ACK igual a AL. Eu já tenho vídeo aqui falando isso, né? A gente explicando, eu tentando explicar como é que Replicator Factor, como é réplica, os números lá do que significa o ID do broker quando você faz um describe, né, no tópico, faz um describe tópico, o que significa aquilo. Você saber interpretar isso vai cair na questão. São questões de prova e ele cai mesmo no teste, tá? Outra questão aqui, tem um outro paper que é importante aqui. Você pode baixar, eu deixei aqui, ó, esse white paper aqui. Ah, esse cara aqui, ó. O último que eu deixei aqui. Vou até abrir ele aqui. Download de novo. Mas o que é esse cara aqui? Eu preciso fazer um vídeo dele para falar a verdade, tá? Ele é um. São dicas de como você pode usar o Apache Kafka, optimizar, né? A parte de throughput, latência, durabilidade e alta disponibilidade, porque caiu na prova sobre esse paper aqui. Então, você saber sobre esse paper, você vai conseguir uma parte da prova.
Eu acho que tem alguns outros lugares aqui, ó, ou blogs falando sobre isso relacionado ao Apache Kafka, né? A gente pode procurar aqui agora ao vivo. Olha lá, a Red Panda tem alguma coisa falando sobre essa já tem blog post falando. Então, algumas coisas da prova não tá na documentação. Você precisa entender os conceitos. E esses papers, white papers que a gente tem, geralmente vai trazer a resposta. E esse é um. Se você entender esse cara aqui, vai te ajudar demais. Por quê? Porque ele vai falar, por exemplo, sobre alta disponibilidade. Ou throughput, a alta taxa de throughput. Para isso, o que eu preciso fazer? Basicamente, eu tenho que aumentar, então, o Linger MS, e para que ele espere mais tempo para amontoar o bat size, aumentar o bat size, é uma das opções, uma das coisas que eu até anotei aqui, né? Para os meus estudos aqui, porque eu realmente estava precisando. E você precisa, para aumentar então o throughput, né? Você então tem que fazer o que? Aumenta o batch size e em conjunto com o Linger MS, os dois aqui, dois caras. E o ACK provavelmente vai ter que pôr igual a 1 ou 0. E você precisa enviar o pacote mais. Em vez de você fazer várias requisições mais vezes, você diminui a quantidade de requisições e aumenta o throughput que você está na conversa com o Kafka, com o seu broker, entendeu? Habilitar a compressão também é outra coisa que ajuda a aumentar um throughput alto de compressão. E isso caiu na prova, esse tipo de pergunta. Né? Tem lá na questão lá. Outra coisa também, né, continuando aqui, já falei um pouco sobre os tópicos. Cara, configuração. Essas configurações aqui, ó, deixa eu até. Mas essas properties aqui, ó, o Default Replication Factor, igual eu falei, o Mean Réplica e Unclean Leader Election. Ele cai sobre esse cara aqui, ó. Então, entender esse cara, dar uma olhada na documentação, como é que funciona esse cara aqui. Juntos. Outra coisa importante, as threads aqui, ó. Saber a performance desses caras aqui, o que significa essa aplicação, é também outro ponto crucial que cai na prova lá, viu? Caiu sobre essas threads aqui. Outra thread que caiu também, outra configuração, é a parte de SSL. Cara, entender como é que o listener funciona. Por exemplo, isso aqui, ó, é um nome que eu poderia colocar qualquer nome aqui, né? Mas, então, na parte de configuração do broker do Kafka, você pode configurar o Advertising Listener. Se a gente for lá na documentação do Kafka, aqui, ó, Apache Kafka, lá na documentação, rapidamente aqui, a parte de broker configuration. Aqui, ó. Então, tá vendo que ele tem um plain text aqui? Na verdade, esse nome você poderia pôr qualquer outro. Não necessariamente precisa ser plain. Abacaxi, por exemplo. Desde que você use como referência para as outras configurações. Então, é importante você olhar esse detalhe assim, porque ele caiu na prova, tá? Eu acho que eu até tenho. Eu deixo. Será que. Aqui, exemplo? Não me lembro, deixa eu ver. Ah, esse. Aqui na parte do. Parte de monitoramento também é importante. Geolocalização já não caiu coisa, caiu a parte de segurança, é importante. Essa parte aqui, ó, Basic Operations do Kafka. Também você dá uma revisada nisso aqui. Vai falar exatamente a parte de criar tópicos, você modificar um tópico, quantidade de partições. Não dá para diminuir a quantidade de partições. Então você tem que saber isso. Ele vai perguntar na prova, alterar a configuração do tópico, né? Remover, deletar. Caiu, tem uma pergunta sobre isso aqui, ó. Graceful Shutdown, como que funciona, o que que acontece. Então você precisa, ó, é uma resposta aqui, outra resposta. Estou te dando várias dicas aqui. Essa parte aqui do balanceamento entre os líderes também, entender isso. Não caiu sobre os hacks, não vi nenhuma uma pergunta sobre isso. Mirror Bit, não, também não caiu, não me lembro, pelo menos para mim, tá? Eu não sei se eles têm várias, pode ser que eles têm várias provas, mas para mim não caiu essa pergunta.
A parte de consumidor caiu, mas não caiu essa parte de resetar offset, por exemplo. Mas caiu a parte de você aumentar a taxa de transferência. Clássico. Tenho 5 partições, um consumidor. O que eu preciso fazer para diminuir o lag, por exemplo? Né? Caiu perguntas exatamente nesse sentido. Cara, aumentar a quantidade de consumidores dentro do mesmo consumer group. 5 consumidores no mesmo consumer group. Vou aumentar o throughput, vou diminuir o lag. Ponto. Não tem muito segredo. Então caiu uma pergunta exatamente nesse sentido. Então você entender o lag, você entender o consumidor, entender o rebalance também, é outro ponto que cai na prova. Tá? Uma coisa importante também, essa parte de expandir o cluster, porque a gente vai usar aquele script, né? Eu também tem um vídeo no canal falando sobre esse script, de fazer o resize do cluster. Então você vai basicamente usar o script e ele cai. Ele caiu um JSON assim, ó, e perguntou o que significa cada detalhe ali, como funciona para o tópico, para aumentar. Então você saber disso, entender esse cara aqui é importante também, tá? É esse script aqui, ó. Também tem uma questão na prova cair sobre isso. Outra parte também que é importante entender, deixa eu ver se eu lembro, aumentar replicator factor, aumentar replicator factor para key, ou seja, tópicos que usam valor, chave valor, quando a key é null, beleza, tá puro subir a quantidade de partições no tópico, mas agora quando o tópico tem key, aí pode ser um problema. Então na prova ele aborda isso daí e tem pergunta sobre isso também. Não caiu a parte de cota, tá? Eu não vi. Mas a parte de ACL caiu, cara. Ele perguntou, e eu acho que ele tem a parte de ACL. Essa parte, como eu falei, Mirror Maker não caiu. Não sei porquê, mas não, pelo menos para mim não caiu nada de mim. Mas caiu a parte de ACL, tá? Você saber não caiu muita coisa de ACL. Fica tranquilo. Não é várias questões, acho que caiu uma ou duas só de ACL, então é mais tranquila. Não foi difícil a parte de ACL. Assim, se você tiver um pouquinho de noção ou interpretação ali, prestar atenção, você consegue responder, não é difícil, tá? Eu não achei, pelo menos, né? Pode ser que eu possa estar falando bobagem. Mas deixa eu vir aqui, parte de multi-tenant não caiu também, cara, essa parte de namespace aqui. Mas também entra um pouco na questão de ACL, né? Mas caiu a parte bem básica de ACL, de criar uma ACL para um usuário, tá? Qual a configuração que precisa. A outra parte também, essa parte de monitoramento aqui, ó, é importante você olhar e entender os logs. O log4j, ele caiu sobre o log4j. Como configurar o log4j e aumentar o debug, tá? Outro cara que caiu também, deve ver se ele tem aqui alguma coisa falando, porque agora a parte de disco, de alocação. É, não, isso aqui eu não me lembro de ter caído. Coordinator também não caiu a parte de entender como é que funciona o rebalance, tá? Isso é importante também saber. Qual é a importância do controller no broker. O process roles aqui também é importante você entender e saber que tem esse process roles e qual a configuração você tá? E qual a importância do controller no Kafka, né? Qual que é a principal função dele para o cluster do Kafka e por que a gente tem que ter ele. Então, cara, isso aí é parte de fundamentos ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deploy consideration. Cara, tentando rápido aqui para não ficar tão chato assim o vídeo, mas é mais técnico mesmo. A parte de configuração, tem uma parte aqui, ó, do client ID. Isso aqui, cara. Caiu um cara sobre isso, porque no producer, não é era no producer performance de mim. Cara, eu vou ficar devendo isso aqui porque eu não lembro direito. Eu sei que a gente tem uma métrica no producer, e na configuração do producer, que você consegue definir o client ID.
E aí ele pergunta, quando você faz a conexão no Kafka e tem o Client ID habilitado e setado com a ACL, aonde no log você consegue achar e o que você precisa pôr para saber o IP daquele cara. Ah, outra coisa, falando de IP, também tem uma configuração dos brokers de IP. Eu anotei aqui essa parte aqui para baixo, ó. É... Kafka Connect, eu não comentei, né? Mas a parte importante é você saber como é que faz o status do Kafka Connect, como é que vê os logs do Kafka Connect. Você consegue mudar os logs do Kafka Connect usando o curl aqui. Também é outra coisa importante. Deixa eu pensar aqui, a parte de ACL eu comentei. Essa configuração, esse Default Application Factor também, esses dois também. A parte do Consumer Group, cara, precisa saber um pouco dessas configurações do Group ID. Auto Commit, ele também caiu sobre Enable Auto Commit, o que acontece, né? O Auto Offset Reset, esses dois caras caiu, né? Para você entender o que acontece. Que mais? Aqui a parte do Endpoint Logs que eu comentei. Tem o DataDir, cara. DataDir, cadê o DataDir? Uma importante aqui. Default Replication. Não coloquei aqui o DataDir. Mas vamos lá na documentação. Esse aqui mesmo, ó. No Recover Threads per DataDir, sabe? Então essas configurações aqui, cara, que ajuda você a ter performance no seu broker, tá? Mas basicamente, ó, você olhar esse white paper aqui, dá uma olhada nesse cara, ele já vai trazer muito input, como configurar o cluster, o produtor, o consumidor com throughput, ou com latência, ou com durabilidade, ou com alta disponibilidade. E também dá para você usar um mix de cada um, né? Um tópico com essa configuração, um tópico com aquela configuração. Para mim, esse cara aqui, ó. Se você quiser saber mais do detalhe, eu acho que talvez não precise desse livro, mas tem um outro livro aqui, ó, que é esse do Kafka Connect, tá? Da Red Hat, você pode procurar e olhar ele. Também explica no detalhe como é que funciona Kafka Connect, etc e tal. Mas, cara, não é tão cobrado, não é tão aprofundado assim o tema do Kafka Connect, mas saber montar um Kafka Connect, usar o curl, entender o log, criar um conector, tirar um conector, é basicamente o que vai ser cobrado ali na prova, tá? Cara, espero que você tenha gostado. Vou deixar o link aqui, vou subir esse repositório. Se você quiser mais informação e tem interesse, deixa aí comentário no vídeo, que daí eu posso gravar mais vídeos e entrando em detalhe, tema por tema aqui, para te ajudar a tirar esse certificado também. Então, vale.